Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento, mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, espero que esteja bem. Dando continuidade ao nosso curso de recuperação de áreas degradadas, vamos falar na aula de hoje sobre o que é planejamento. Veja bem, nós já falamos sobre o que é gestão ambiental, já falamos sobre os biomas brasileiros e vimos alguns tipos de degradação. Agora, vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, existem vários conceitos de planejamento? Sim. Então, ele pode ser um meio sistemático de determinar em que estágio você está, vendo qual o melhor caminho para chegar no local onde você espera, né? Processo que envolve coleta, organização e análise de informações para chegar à decisão e escolhas das melhores alternativas, né, para aproveitamento dos recursos disponíveis. Esses são apenas alguns dos conceitos que a gente tem de planejamento. Então, é importante a gente observar, porque nenhum objetivo que a gente busque é possível de ser alcançado sem um planejamento adequado. Esse planejamento é de extrema importância para que se consiga chegar aos objetivos propostos no seu plano. Pensando em recuperação de áreas degradadas, que é o tema da nossa disciplina, a gente tem que ver com muita calma. Por quê? Porque esse planejamento ele tem uma relação muito grande com o que a gente espera, né? O que a gente espera que aconteça, o que a gente espera que chegue no nosso objetivo. Então, esse passo a passo para conseguir chegar nesse objetivo proposto é o que a gente denomina de planejamento, né? E aí você precisa saber aonde você está e onde você quer chegar para que você consiga determinar a melhor forma de você chegar nesse objetivo, ou seja, planejar. Vamos ver um exemplo que a gente tem aqui no próximo slide. Aqui a gente tem um exemplozinho, uma brincadeira, né, que mostra aqui uma situação que a gente chama de lei da selva. Tem dois amigos aqui na floresta. Um deles começou a correr porque viu um leão. O outro parou para calçar o tênis. E aí, o rapaz que calçou o tênis conseguiu, claro, alcançar uma velocidade maior que o rapaz que estava descalço. E, por consequência, deixando o rapaz que estava descalço para ser a isca, né, para o leão, né, que estava caçando. É claro que isso é uma brincadeira, não tem nada de sério, mas a questão é a lição que isso aqui mostra para a gente. Né, tá lá embaixo. Em situações difíceis, quem analisa o problema e cria as melhores estratégias está sempre um passo à frente da concorrência. Um planejamento adequado é garantia de bons resultados. Então, se a gente para observar a diferença dos dois, o rapaz que colocou o tênis, ele simplesmente planejou o que ele ia fazer. E, por consequência, ele conseguiu, dentro da tirinha, né, escapar das garras do leão. E isso vale para o nosso dia a dia. Se a gente consegue planejar o que a gente está esperando, a nossa chance de sucesso nos nossos objetivos é muito maior. Então é importante a gente se organizar para isso. Então traçar um bom planejamento é um passo fundamental para que você esteja à frente, não só da concorrência, mas que garanta que você consiga chegar onde você está querendo, né? É importante sempre a gente lembrar, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o ato de planejar é fundamental quando a gente pensa em situações vitoriosas, inclusive na carreira. Mas isso vale para o dia a dia também. É fundamental saber planejar para conseguir chegar a um objetivo determinado. As fases do planejamento. A gente tem aqui uma situação que é muito curiosa, né? Que a gente tem esse organograma. Esse organograma é muito interessante, porque ele nos traz aqui primeiro o diagnóstico da situação. Quando a gente diagnostica a situação, o que a gente precisa fazer? O primeiro ponto é estabelecer prioridades. É claro que tudo tem a sua importância, mas se a gente não determina o que é mais importante que o que, a gente fica numa situação muito difícil. Por que a gente fica numa situação difícil?
porque aí a gente não consegue efetivamente colocar algo para que a gente possa chegar onde a gente está buscando. Então a gente precisa dessas prioridades. Então diagnosticar a situação é o primeiro passo, em seguida a gente estabelece as prioridades. Depois disso, a gente vai selecionar as alternativas para as tomadas de decisão. E quando a gente vai experimentar as alternativas possíveis para definir qual decisão a gente vai tomar, é importante a gente situar duas coisas. Primeiro, situar no tempo e no espaço onde se está, né? Onde você está, onde você quer chegar, e a alocação de recursos, quais os recursos que serão gastos, né? Para você selecionar essas diferentes alternativas visando a sua tomada de decisão, né? E aí, a partir da seleção de alternativas e tomada de decisão, aí sim você vai, seguindo a setinha aqui, avaliar os conflitos, probabilidades, incertezas e riscos. É o que a gente chama de análise de risco. Então, para a gente fazer uma análise de risco de tudo que a gente está planejando, rumo a um objetivo definido, primeiro a gente tem que ter as alternativas selecionadas e, claro, quais decisões serão tomadas para que a gente não corra o risco de criar uma situação que seja muito complexa, né? Que seja muito difícil. Seguido a isso, avaliando então os conflitos e probabilidades, a gente passa para programação e previsão. Ou seja, a gente começa a programar o que a gente quer, começa a prever o que a gente espera e a partir disso a gente consegue colocar então o planejamento na prática, né? Então essas fases são muito importantes. Então a gente tem, quando a gente se organiza dentro dessas diretrizes, os planos, os programas e os projetos. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente consegue programar, a gente consegue então prever, a gente define então os objetivos e metas possíveis, né, para chegar onde a gente espera. Voltando, claro, ao início, que se precisar novamente planejar todo o passo a passo, começa novamente pelo diagnóstico da situação. Então, veja que é uma situação cíclica. A gente precisa estar sempre atento para conseguir chegar no objetivo definido. Essas são as fases do planejamento. E isso é muito importante para a vida, inclusive, né? Se a gente não planeja as coisas que a gente quer, as coisas que a gente espera, tudo vira uma verdadeira bagunça. Afinal, não faltam prioridades todos os dias quando a gente acorda. Problemas e prioridades a gente vai lidar todos os dias. A questão é como administrar esses problemas. A administração desses problemas perpassa pela prioridade que a gente coloca. Isso vale para a vida profissional, vale para a vida pessoal e vale para a vida acadêmica, certo? Bom, dando continuidade então ao nosso curso, a gente pode dizer que o planejamento é um processo então de identificar situações, causas, consequências, potencialidades, né? Então a gente identifica a situação, identifica o que causa aquela situação, o que pode causar, o que pode ter como consequência e os potenciais que aquilo tem. Então, esse é um processo importante no planejamento. Outro processo importante é formular ações para enfrentar situações desfavoráveis e aproveitar potencialidades. Então, é muito comum a gente estar numa situação difícil, uma situação desfavorável. Então, se a gente planeja como a gente vai sair dessa situação desfavorável, a gente tem condição de aproveitar as potencialidades, sejam potencialidades pessoais, potencialidades profissionais, potencialidades da empresa, potencialidades do negócio, para que possa sair dessa situação desfavorável. Então é fundamental planejar para conseguir chegar nesse objetivo. Em seguida, a gente busca elaborar estratégias para assegurar os meios necessários às ações. Então, um bom planejamento é um planejamento que tem também estratégia, gente. Isso é muito importante. Então, você formula as ações, elabora as estratégias, buscando os meios para essas ações. Então, quando você formula as ações, é importante formular estratégias para que essas ações possam acontecer na prática, né? E aí, finalmente, você tem condição de executar, de acompanhar, de monitorar, avaliar, né? Aí você pode alimentar todo esse processo contínuo. Isso é muito importante. Então, o planejamento ele é feito por etapas. E esse etapismo é importante para que se consiga um bom planejamento. Um bom planejamento é o segredo do sucesso. Pensando em recuperação de áreas degradadas, você precisa planejar o que você está esperando na área que você pretende recuperar. Isso é chave, isso é muito importante.
Por quê? Porque se você não fizer um bom planejamento, você pode, ao invés de recuperar a área, você pode conseguir aumentar ainda mais a degradação dessa região, o que vai dificultar sobremaneira ainda mais todo esse processo, ok? Bom, então o planejamento a gente determina previamente o que deve ser feito e quais os objetivos a se atingir, decidindo o que fazer e como fazer antes de iniciar a ação, né? Então veja, mais uma vez a gente volta na importância do planejamento, do que a gente deve fazer e quais objetivos a atingir. Tem um desenho muito interessante, agora eu não me lembro o nome dele, que sempre tinha um personagem que falava de volta à fase de planejamento. E essa fase é realmente importante, né? Porque é a determinação prévia do que você quer, visando os objetivos que você quer atingir. E o planejamento, um bom planejamento, ele tem passos, fases e tipos. Vamos a eles. Os passos do planejamento. Estabelecer os objetivos, ou seja, o que você objetiva, o que você quer fazer. Determinar os planos alternativos de ação, é o que a gente chama de plano A, plano B, plano C. A gente tem que ter planos alternativos, porque muitas vezes o que a gente espera de cara, a gente não consegue alcançar e precisa ter um chamado plano B. E ter um plano B é fundamental nesse processo, porque senão se você tem apenas um plano e ele não dá certo, você se frustra e aí a sua motivação abaixa e com baixa motivação dificulta bastante para atingir o objetivo proposto. Então, é legal a gente ter planos alternativos, várias alternativas, porque se o plano A não der certo, a gente tem outras formas de tentar chegar no objetivo proposto. E aí, com essas várias alternativas, a gente passa a escolher a melhor. Então é importante a gente ter plano A, B, C, D, E, etc. Para aí sim a gente definir qual que vai ser o plano A. Porque às vezes a primeira ideia que a gente tem não significa que seja melhor. Não necessariamente isso acontece. Então a gente precisa escolher qual a melhor alternativa de ação. E essa melhor alternativa só vai ser possível de ser escolhida se a gente tiver várias alternativas, né? A gente vai passar então para a escolha definitiva do plano de ação. Então depois que a gente escolhe a melhor alternativa, a gente passa então a escolher o melhor plano. Então é importante, como a gente disse, ter vários planos alternativos de ação. A gente tem vários planos, a gente define a melhor alternativa, definiu a melhor alternativa, essa melhor alternativa influencia para a escolha do melhor plano. E aí, né, a gente, através desse plano de ação, esse plano prioritário, a gente formula então outros planos ligados a esse plano prioritário para apoiar esse plano básico. Então a gente precisa criar outras alternativas, como a gente já disse, né, que vão contribuir como planos derivativos para que possam apoiar o plano básico. E aí a gente vai conseguir, então, objetivamente, ter um bom plano de ação, né? Então veja, é um passo a passo que a gente faz no planejamento para que ele seja um bom planejamento. E aí, finalmente, a gente define os meios de controle, né? O que a gente espera e como a gente visa chegar nesse objetivo. Então, nas fases do planejamento, a gente tem o objetivo a alcançar. Então, a gente fixa os objetivos e os resultados desejados. São as metas, né? Então, o objetivo a ser alcançado, a gente trabalha com ele e com os resultados. Em seguida, a gente pensa na tomada de decisões. Esse é um passo muito importante, porque uma má tomada de decisões por um gestor pode fazer com que todo aquele negócio vá por água abaixo. Pensando em recuperação de áreas degradadas, uma tomada de decisão equivocada pode fazer com que você não consiga recuperar aquela área que você se propôs a recuperar. E aí é um grande problema. Por que é um grande problema? É um grande problema porque a partir disso você fica numa situação extremamente complicada, correndo inclusive risco de não entregar adequadamente para o seu contratante o produto final da área que você se dispôs a recuperar. Então, uma má tomada de decisões pode colocar em risco o seu negócio. Então, a tomada de decisões, claro, é estabelecer as ações adequadas. Quais as ações mais indicadas visando um objetivo já fixado, né, e com o resultado esperado. A estratégia global é aquela que vai prever o efeito das atuais decisões no futuro. Então, as decisões que você toma agora, né, elas vão ter uma importância grande na estratégia global do seu negócio, na estratégia global do seu trabalho, do que está acontecendo ali naquele momento, né, prevendo então os efeitos dessas decisões no futuro. Então, os efeitos no futuro dessas decisões que você toma
tem uma relação direta com essa estratégia global que é apresentada. E por último, né, os planos operacionais, que é aplicar em todas as atividades atuais. Então você tem as atividades que estão acontecendo no presente momento e você precisa ter planos operacionais para que possam influenciar nessas atividades, para que essas atividades possam estar funcionando efetivamente de modo a se garantir que não haja problemas de funcionamento. Então veja, nas fases do planejamento, repetindo, nós temos o objetivo a ser alcançado, né, que se a gente fixa o objetivo, o resultado, as metas que a gente espera. Busca-se então as tomadas de decisões com responsabilidade para que a gente não tenha problemas futuros quanto a elas. Né? Define essa estratégia global prevendo as ações, né, as consequências da tomada de decisão do presente. E por último, a gente tem os planos operacionais que a gente vai aplicar nas atividades que estão acontecendo no determinado empreendimento. Né? Espero que esteja claro para todo mundo. A vantagem do vídeo é essa, se não estiver muito claro, você pausa e volta. Não precisa pedir para o professor repetir. Bom, vamos aos tipos de planejamento. Em cada nível hierárquico, então, a gente tem um tipo diferente. A gente tem o plano estratégico, né? O plano estratégico é de longo prazo e geralmente a cúpula administrativa que faz esse planejamento estratégico. Então, pensando em você com um determinado empreendimento, realizando um trabalho de recuperação de áreas degradadas, então a cúpula administrativa do seu negócio, se você faz parte da administração da empresa, né, do empreendimento, você vai fazer parte então do planejamento estratégico, que é aquele de longo prazo. Onde você quer que a empresa chegue? O que você espera para chegar nesses objetivos, como a gente viu, né? Então é muito importante. A gente tem também os objetivos táticos, que são aqueles de médio prazo, que é de âmbito gerencial. Então cada gerência em geral tem esse planejamento tático, que é o planejamento de médio prazo. O que se espera num tempo determinado, que não seja longo, que aquele setor da empresa, aquele setor do negócio esteja fazendo. Né? Então esse é o planejamento tático. Né? A tática, lembrando que tática e estratégia não são a mesma coisa. Se a gente volta, né, em alguns autores clássicos sobre guerra, como Maquiavel, como Sun Tzu, a gente vê que existe uma diferença muito grande de tática e estratégia. A tática é o passo a passo que a gente busca tentando vencer uma determinada batalha. A estratégia é o que a gente tem para vencer uma guerra, lembrando que uma guerra é feita de vários tipos de batalhas. Né? Então, uma boa estratégia ela tem diversas táticas, táticas que podem inclusive ser flexíveis e variar. Agora, a estratégia ela é definitiva. Então, uma flexibilidade tática como estratégia fixa e definida é o segredo de um bom planejamento. Né? E por último, nós temos o planejamento operacional, que é o chamado planejamento de curto prazo, que é onde vai desdobrar os detalhes desse planejamento tático. Então, quando a gente tem essa tática, define a tática e passa para o operacional. O que é o operacional? O operacional é o funcionamento dessa tática. Então você define a estratégia, essa estratégia é formulada por diversos tipos de tática e nessa tática você tem as táticas operacionais, que é o funcionamento de cada uma dessas táticas visando os diferentes planejamentos que você vai ter ali, né, para atingir um determinado objetivo tático. E esse objetivo tático ele se acumula na busca do objetivo estratégico, que é o objetivo maior de longo prazo. Né? Então isso aqui é uma questão muito importante, né? Importante para planejamento empresarial, importante para quem curte estudar a arte da guerra, né? O nome do livro clássico do Sun Tzu, mas que a gente pode encarar o mercado de trabalho, né? O mercado em si, como uma guerra. Então você souber interpretar a arte da guerra, né? Você se coloca numa posição muito mais favorável que o seu concorrente. Ou você pode pensar a partir dessa ideia como adversário, né? Então vamos lá. Estou pensando no estratégico, no tático e no operacional. Então vamos lá. Observe o ambiente organizacional, né? A gente tem aqui como isso se divide. Então os objetivos, as políticas, critérios, metas, o nível organizacional, identidade, relações, processos, recursos. Então o nível do planejamento é aqui em cima, ó, que a gente tem o planejamento estratégico. Olha como isso é interessante. Então, quando a gente chega aqui em cima, na busca desse objetivo estratégico, veja como a parte técnica é menor,
a parte conceitual é maior e a parte psicológica sempre é fundamental, ela se mantém em todos. Agora, no nível do planejamento estratégico, que é a ponta da pirâmide, né, a ponta do iceberg, o trabalho técnico ele é bem menor, né? Agora, o trabalho conceitual é maior, então é a busca dos objetivos de longo prazo, é a identidade que essa empresa vai ter. Já na fase tática, né, que é onde a gente tem o planejamento a médio prazo, a gente acaba tendo uma divisão no ambiente organizacional proporcional, 60% psicológico, 20% conceitual e 20% técnico. Aqui é onde a gente vai fazer a parte tática, as relações e processos, na busca das diferentes táticas que visem a estratégia final da empresa, né? E por último, lá embaixo, a gente tem a fase operacional, a etapa operacional, onde a gente tem os recursos sendo utilizados, né? E aí você tem uma mão de obra técnica maior, uma conceitual menor, né? É o inverso da fase estratégica, lembrando que o operacional é o que vai garantir um bom funcionamento tático. Então, esses tipos de planejamento são muito importantes de serem entendidos e lembrados como etapas. São etapas para um objetivo final, ok? Então vamos lá. Ainda nos conceitos de planejamento, a gente tem a ideia de missão, visão e valores, né? Entre outros. Então vamos lá. O que é a missão? A missão é a razão de ser da organização, o que ela faz, se necessário, para quê e como faz. É muito comum a gente chegar numa determinada empresa e ver esses quadros colados, missão, visão, valores, é muito comum. Mas esses conceitos não são apenas para inglês ver, são conceitos importantes para a compreensão do que se planeja. Então, o que a organização é? Por que ela existe? O que ela faz? Para que ela está ali? Isso é importante, que é essa missão, né? Então, é interessante essa compreensão, porque isso faz com que tanto os trabalhadores dessa empresa, quanto a própria empresa em si, saiba o que ela faz. Porque, como eu disse no início da aula, se você não sabe o caminho que você quer chegar, qualquer caminho serve. E isso é um grande problema. Então é importante saber qual que é a razão dessa organização, o que ela faz, se necessário, para quê, como faz, qual o objetivo. Então isso é muito claro para que a gente possa construir esse conceito. Pensando na recuperação de áreas degradadas, se você vai realizar um determinado empreendimento, você tem que saber qual que é a missão da sua organização, a sua missão quanto empreendedor para realizar aquele trabalho. Isso é muito importante para que você possa compreender o que você está propondo. Em seguida, nós temos a visão, que é a expectativa da organização para um horizonte em um tempo estratégico definido, né, a médio e longo prazo. Então, sabendo a missão, que é a razão de ser, por que a empresa está ali, para quê, né, é importante traçar a visão. O que seria essa visão? É o que a empresa espera, o que você, enquanto gestor, espera, você, enquanto empreendedor, espera daqui a algum tempo, né, a médio e longo prazo. Então, essa visão é muito importante, porque é como a empresa, então, como a organização, vai enxergar a médio e longo prazo o que ela está buscando. Então, a gente tem a missão, né, que é a razão de ser da organização, o que ela é, a visão, que é o que se espera dela a médio e longo prazo, e por último tem os valores, né, que são os princípios da organização, com seus valores éticos, né, e o comportamento aceitável dos seus gestores, dos seus trabalhadores. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque esses valores, eles indicam o que a empresa se propõe. Uma empresa, por exemplo, que se dispõe a defender valores socioambientais, ela não pode, por exemplo, estar comprando madeira de madeireiro clandestino. Isso vai de encontro aos seus valores e pode colocar em risco, inclusive, a sua aceitação perante o mercado financeiro, perante o mercado como um todo. Porque se ela trabalha com valores socioambientais, de forma geral, os seus compradores exigem esses valores socioambientais. Então, esses valores são muito importantes, porque se eles são abalados, os compradores, né, aqueles que têm uma relação direta com a empresa, ficam com essa relação abalada. Então, o valor é muito importante para garantir, então, que a missão da empresa possa
acontecer, buscando a sua visão estratégica de futuro. Então veja que missão, visão e valores são conceitos interligados e são conceitos extremamente importantes quando a gente fala em planejamento. Bom, ainda nos conceitos de planejamento, nós temos também outros, como problema. O que é um problema? É uma situação negativa, reversível, identificada por um sujeito para mobilizar a sua superação. Então, o que isso quer dizer? Você está lá no empreendimento, você está recuperando uma área, sei lá, de cerrado, e você identifica um problema, uma situação negativa. Sei lá, você descobre que está tendo um vazamento de óleo clandestino lá naquela sua área. Isso é uma situação negativa, isso é um problema, mas ele é reversível. Então você vai buscar, alguém identificou, e vai mobilizar o seu empreendimento para a superação daquele problema. Então esse é um outro conceito que é importante. E pensando nisso, a gente tem a causa, que é o fator determinante do problema. Igual no caso do exemplo, percebeu que tem um vazamento lá de óleo, por exemplo, que está acontecendo lá na área que você precisa recuperar. Qual que é a causa? Quem está causando esse problema? E aí você vai relacionar diretamente com o problema para buscar a solução. Então isso tem uma relação muito grande entre a causa e o problema. E a consequência, que é o efeito decorrente do estado, de uma ação ou de uma omissão. A consequência de você se omitir a esse problema pode ser não conseguir recuperar aquela área degradada. A consequência de você se mobilizar para resolver aquele problema pode ser a solução para resolver essa situação concernente, com o problema que você identificou, no caso lá do nosso exemplo hipotético do óleo. Então veja, o problema tem uma causa e ele gera uma consequência. E essa consequência pode ser positiva ou negativa. A consequência positiva de se resolver o problema, a consequência negativa de não se resolver o problema. O objetivo geral, então, lembrando sempre quando a gente escreve projetos, isso é uma coisa muito importante, nesse caso, é alterar a realidade favorável à solução de cada problema relevante. Então, o objetivo que você tem, identificou um problema. Se você quer alterar aquela realidade para a solução, você tem um objetivo geral para resolver o problema. Então, o objetivo geral, nesse caso, você tem o problema, você tem a causa, a consequência que pode ser positiva ou negativa, e você tem um objetivo geral para solucionar esse problema. E o objetivo específico é a solução das causas do problema. Então você tem um objetivo geral que é resolver o problema. O problema é o que você tem ali. O óleo, por exemplo. Qual que é o seu objetivo geral? É resolver o problema do óleo. Isso é óbvio. E qual que é o objetivo específico? É a solução da causa. Então você tem que resolver quem está causando essa chegada de óleo nessa área que está degradada. Então veja que causa, consequência e os objetivos têm uma relação direta com a definição de problema. Muita atenção nesse conceito para que você não se confunda, porque quando você entende esse conceito, você tem condição prática de resolver essa situação. Então, causa, consequência e objetivos têm uma relação direta com o problema quando a gente fala dos conceitos de planejamento. Agora vamos à ideia de oportunidade. Isso é muito interessante, que é uma situação existente favorável para você alcançar um objetivo. Uma oportunidade. Você está lá, tem a sua empresa, você está começando na área e pinta uma oportunidade de você prestar um serviço, sei lá, de recuperar uma área, não sei, de mangue. Olha, isso é uma oportunidade, uma situação favorável para você alcançar o seu objetivo, que qual? É de você conseguir se concentrar na sua área que você vai prestar serviços, não é verdade? Então isso é uma oportunidade. E aí a gente tem a estratégia que nós já falamos, que são as ações ordenadas para serem realizadas conforme o efeito que se espera alcançar. Se o seu efeito que se espera alcançar é de sucesso, então você tem uma estratégia que é uma sequência ordenada de ações para a realização e chegada desse sucesso, não é verdade? Então veja que tem uma relação direta para isso. Agora, a capacidade é a posse desses recursos, sejam políticos, econômicos, cognitivos, etc., necessários ao entendimento do problema e à consecução dos objetivos planejados. Então a capacidade é a posse de recursos que você vai ter para resolver o seu problema. E aí nós vimos agora há pouco o conceito de problema. Então você tem um problema, você tem a causa, como a gente voltou aqui no slide para observar,
Agora você tem a capacidade, que é o que você vai mobilizar para resolver o problema. Então a capacidade ela pode ser muito maior se você tem contatos, o network, se você sabe com quem contar, se você sabe como contar, isso é muito importante. Então essa capacidade, né, que é algo que varia, que está presente o tempo todo, está em sua posse. Desafia o seu futuro, desafia o que se espera de você. Né? Então essa capacidade é muito grande, que é a capacidade para você conseguir efetivar a resolução do problema. E por último, nós temos a governabilidade. A governabilidade não acontece só com a presidência da República, né? Na relação com o Senado e a Câmara Federal. A governabilidade acontece também dentro de uma empresa, né? É o grau de autonomia e legitimidade de controle das variáveis para realizar um determinado planejamento. Então você tem várias variáveis que podem estar se mexendo. Então o tempo, o custo para tal, e tudo isso vai influenciar direto na sua governabilidade, que ela pode se tornar uma governabilidade extremamente positiva quando você tem um grau de autonomia e poder alto, né? Ou uma governabilidade negativa, se por acaso essa situação que você espera não esteja da maneira proposta. Né? Então você pode ter uma governabilidade que você tem que buscar formas para aumentar essa governabilidade, ou seja, para aumentar essa capacidade de funcionamento positivo da sua proposta. Não é verdade? Então vamos lá. Pensando no meio ambiente, o que vai ser o planejamento ambiental? Que a gente já falou aí de planejamento, deu vários exemplos. Então a gente pode chegar na condição que a planificação de ações com vistas a recuperar, preservar, controlar e conservar o meio ambiente de uma determinada região. Isso é o planejamento ambiental. É transformar todos esses conceitos que a gente viu em uma forma de conservação do meio ambiente, do ambiente natural. Esse é o desafio do planejamento ambiental, né? E essa definição pode englobar também o planejamento ambiental empresarial, que é um pouco do que a gente falou, que é o que as empresas e organizações fazem para melhorias ambientais. Então, se você está trabalhando numa empresa grande, essa empresa grande precisa reduzir, por exemplo, o seu consumo de papel, o que está sendo pedido para você é um planejamento ambiental empresarial. Porque você não está recuperando, por exemplo, um bioma, um microbioma. Você está buscando uma forma de diminuir o custo daquela empresa, preservando, portanto, um bem, né, que é fabricado através do uso das árvores, né? Então, do uso do meio ambiente. Então, isso é um ponto muito importante e é importante ficar atento a isso. Então, o planejamento ambiental, ele tem uma relação grande com esse planejamento. Ele tem uma relação imensa com o funcionamento de como isso se dá. Tá ok? Agora, é muito interessante que o surgimento do planejamento ambiental é novo, né? Faltou um acento nas últimas 3 décadas. E por que nas últimas 3 décadas? A gente pode pegar até 4, né? A gente pega os anos 70 do século passado, os anos 80 do século passado, os anos 90 do século passado e os anos 2000, né? 2000, 2010, 2010, 2020. Então a gente pode pensar, né, aumentando isso daí. Então, em função da competitividade que surgiu, né, a gente acabou criando uma necessidade, que era de organização do uso da terra, de compartilhar esse uso com o meio ambiente, né? E aí vale para quem fez a minha disciplina de economia ecológica e ambiental que a gente debateu muito isso, que é a proteção dos ambientes ameaçados, a melhora de qualidade de vida das populações, né? E como isso acontece, como isso se dá. Então, essa necessidade fez com que surgisse o planejamento ambiental. E hoje ele é o nosso grande desafio, né? Que é o de planejamento ambiental. A parte positiva é que gera muito emprego nessa área, né? E aí no nosso curso aí, quem está nos assistindo, especialmente os nossos alunos de engenharia civil, a gente tem uma condição muito grande de aproveitar esse espaço, né? Para que a gente possa efetivamente estar presente nesse local. É importante a gente lembrar que no mundo empresarial, na vida real, não existe espaço vazio. Se você for
um responsável por um bom planejamento ambiental, você consegue se situar muito bem na sua carreira, aumentando seu espaço e suas possibilidades de execução de trabalhos. E qual a causa? Por que teve esse surgimento? Então, uma resposta ao desenvolvimento tecnológico, né, uma resposta ao desenvolvimento tecnocrático, que só pensava no avanço, no surgimento da industrialização a qualquer preço, sem levar em conta os conflitos que levam ao desafio do meio ambiente. Né? Então, a conservação ambiental, e aí eu repito, quem fez a nossa disciplina de economia ecológica e ambiental viu quando a gente falou de conservação ambiental, quando a gente falou da história do movimento ambiental no planeta e no Brasil, a gente percebeu como a gente tem essa conservação ambiental e como a gente tem um desenvolvimento tecnológico também acontecendo. Então, o desenvolvimento tecnológico, muitos apostaram que ele por si só resolveria o problema da preservação ambiental, mas isso não aconteceu, né? É o que muitos, inclusive, dialogam diretamente com o diagrama de Pareto, né? Mas a gente viu que isso não aconteceu. Isso não se deu da forma esperada, né? E a gente viu que é necessário sim um planejamento ambiental que possa estar dialogando diretamente com a necessidade do presente para a conservação do futuro. A origem do planejamento ambiental no Brasil é muito interessante, porque veio com a Conferência das Nações Unidas, né, a Rio 92. A gente falou um pouco na aula passada, né, quando a gente falou sobre gestão, quando a gente fala da Conferência das Nações Unidas. Então, na ECO 92, foi criado então, o maior programa de planejamento ambiental do mundo e da história, né, que é a Agenda 21, né, que prevê um planejamento em cascata do nível global para o nacional até nível local. Então a gente tinha Agenda 21 local, Agenda 21 estadual, Agenda 21 nacional e Agenda 21 global. Então a Agenda 21, ela talvez seja o maior exemplo de planejamento ambiental que a gente já viu. E ela é muito interessante, ainda segue acontecendo, perdeu um pouco de força, é verdade, mas a gente teve, especialmente na década passada, muita coisa relacionada à Agenda 21 com dinheiro das Nações Unidas vindo, por exemplo, em várias áreas. Eu observei aqui na minha região a Agenda 21 nas cidades históricas, em Ouro Preto, em Mariana, que teve um papel chave para o desenvolvimento socioambiental, né, do patrimônio histórico e cultural dessas regiões. Então, esse é um fator muito importante. Vale se aprofundar no conceito do planejamento ambiental no Brasil, vale se aprofundar no conceito de Agenda 21, porque aquele que consegue trabalhar bem com essa questão do planejamento ambiental, quanto gestor ambiental, inclusive, ele consegue ficar num outro patamar comparado com outros, né, outros sujeitos. Um bom planejamento ambiental, ele prevê algumas coisas, né? Os padrões de qualidade ambiental, então quais padrões vão seguir? Né? Como o nosso curso não é um curso para gestores ambientais, a gente vai falar só de maneira geral. Mas um bom planejamento ele prevê, né, os padrões de qualidade ambiental. Esse é um primeiro desafio que se tem. Quais os padrões que se busca? O zoneamento ambiental, as diferentes zonas e áreas que vão ser zoneadas pensando nesse desenvolvimento ambiental. Claro, a IA, né, a avaliação dos impactos ambientais que estão acontecendo, né, em uma determinada área. Um bom planejamento ambiental prevê esses impactos ambientais. Além disso, o licenciamento, quem fez a minha disciplina de introdução à engenharia ambiental viu um pouco, que a gente fala de licenciamento, né, das atividades potencialmente poluidoras, a gente fala muito de EIA, fala muito de RIMA, né, então o licenciamento como um todo ele é muito importante. A gente tem os incentivos à melhoria da qualidade ambiental, que é outro desafio que a gente tem, porque é necessário incentivar a busca por melhores índices de qualidade ambiental, porque nem sempre se tem, e isso é um desafio. A criação de unidades de conservação, então um bom planejamento ambiental prevê a criação dessas unidades, consegue se criar em locais que sejam estratégicos, que sejam importantes para o ecossistema, né? Pensando aqui no nosso Brasil, né? O Sistema Nacional de Informações e Cadastro Técnico, então, quando você precisa de um banco de dados, é importante acessar, e aí esse cadastro técnico é muito importante para que possa efetivamente funcionar essas unidades,
essas informações que precisam ser repassadas a todos e todas, né, de maneira global, garantindo assim uma maior circulação de informações e, claro, as penalidades disciplinares e compensatórias que estão previstas inclusive nas legislações adequadas. E é importante um bom planejamento prever isso daí, dialogando com a legislação para que ele não fique inconstitucional o texto, mas que possa prever penalidades disciplinares, especialmente quando pensa em gestão de unidade de conservação, em gestão de área ambiental, em gestão de APA, porque a gente pensa nas penalidades que podem acontecer com algum desavisado ou algum sujeito irresponsável que tenha como objetivo simplesmente chegar e destruir toda aquela área natural de belíssima qualidade e importância para o ecossistema. Bom, então, interagindo o planejamento e o gerenciamento ambiental, porque nós falamos de gestão ambiental na aula passada, então a gente tem uma boa gestão ambiental, a gente tem o que vai estar acontecendo? O conhecimento das realidades, tendências e evoluções, e isso tem uma relação com a execução, administração e monitoramento das propostas. Então veja que está tudo interligado. Para você executar e administrar as propostas, tem que conhecer a realidade, tendência e evolução. Para isso você vai fazer o diagnóstico e prognóstico sobre o território, planejando ambientalmente, igual a gente falou. E o gerenciamento ambiental, que foi a matéria da aula passada, dialoga diretamente com o planejamento ambiental. Né? Então veja que está tudo interligado. E as propostas de consolidação dialogam com praticamente todos eles, na execução e administração das propostas, no conhecimento das realidades, tendências e evoluções, no planejamento ambiental. Então veja, uma boa gestão ambiental, uma gestão ambiental responsável, ela então perpassa pelo uso do planejamento ambiental com um objetivo ambientalmente responsável, de fazer uma gestão que tenha como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável. Esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente interage e gerencia ambientalmente. Os propósitos, então, de um planejamento ambiental, ele pode variar de várias formas. Coloquei alguns exemplos aqui para que a gente possa dialogar. Bacia hidrográfica, unidade de conservação, paisagem, educação ambiental, sistema de gestão ambiental da empresa, reciclagem de resíduos e embalagens, tratamento de efluentes, tratamento de deposição de resíduos, redução de consumo de energia, de água, redução de impacto ambiental para fabricar produtos, na prestação de serviços. Então tem vários. Eu vou deixar os slides aí no Moodle também para quem quiser ver. Então a gente consegue perceber uma grande quantidade, né, de propósitos para o planejamento ambiental que podem contribuir sobremaneira para o que a gente espera, ok? Bom, e os elementos então de um bom planejamento ambiental. Aqui é importante a gente ver os propósitos, né, que é o que fazer, já falamos um pouco de todos eles, mas vamos lá. Então, o que você vai fazer? O que você espera fazer? Os objetivos, que é por que fazer, né? Então, se você tem os propósitos, que são as suas metas, os objetivos, que é por que você vai fazer aquilo com determinado objetivo. Aqui um ponto muito importante, que são os prazos, né? Em quanto tempo você vai realizar aquilo, quanto tempo você vai levar para fazer aquela ação. Isso é muito importante, né? Porque prazos determinados são fundamentais durante esse processo de realização de um determinado empreendimento. Políticas públicas em especial, que regras que você vai seguir para que você não infrinja nenhuma dessas regras e não coloque em xeque os seus valores, os valores da sua empresa, que podem comprometer você, podem comprometer o comércio, né? Então isso é um problema, é importante estar atento a isso. Os critérios, que é como julgar, como que você vai julgar isso, como que isso vai se dar, né? Então esses critérios são muito importantes. Os procedimentos, que é como fazer, que é o passo a passo, é o plano da ação. Então o procedimento é muito importante, que você vai fazer o passo a passo do que você vai fazer. Isso é um elemento importante no planejamento ambiental, porque o seu contratante pode querer entender como vai se dar o passo a passo de toda a sua ação. Os recursos tecnológico, financeiro, o que você vai usar, quanto você vai gastar. Então você tem que saber o que você vai utilizar, né? Isso é muito importante para que você mesmo não fique numa situação difícil. Haja vista que é uma necessidade que se tem. O monitoramento, o que medir e quem vai medir. Faltou complementar aí, né? Quem vai medir. Então esse monitoramento é muito importante para que se saiba o que se espera ser feito, não é verdade? Então esse é outro desafio.
O controle, que é quem vai analisar e revisar o que foi feito, que é o revisor do trabalho, né? Como que vai ser analisado, que é o controle, que em geral é um sujeito externo para fazer essa análise, esse controle e saber se o planejamento ambiental proposto para aquele determinado ambiente está sendo feito de maneira adequada. Então esses aqui são os principais elementos de um planejamento ambiental e que é importante estar no nosso dia a dia, na nossa realidade, porque pode contribuir e muito para a gente. Então, vamos às etapas do planejamento, que a gente tem aqui esse círculo, garantindo sempre a participação pública, né? Inclusive para dar transparência na ação. Então, a gente tem a decisão por adotar o planejamento, estabelecimento do esquema organizacional para o planejamento, especificação das metas, formulação dos objetivos, coleta e análise de dados, identificação das alternativas, análise das alternativas, seleção da alternativa preferida, implementação, monitoramento e avaliação. Veja que é um ciclo. Veja que é um ciclo. Isso aqui é muito importante. Então, o planejamento, ele precisa de etapas. Ele tem metas, objetivos, dados, alternativas, implementação, monitoramento, e isso tudo foi um pouco do que nós vimos na aula de hoje. Então, o nosso desafio aqui é especificar e construir de maneira conjunta todo esse ciclo, estabelecendo então esse esquema organizacional. Não esqueça, o planejamento ambiental é algo muito importante para o funcionamento empresarial, para dar certo a sua empresa e principalmente para garantir que você tenha ações ambientalmente responsáveis pensando no desenvolvimento sustentável. O meio ambiente ainda clama por ações limpas, clama por ações responsáveis e nós todos e todas aqui temos responsabilidades quanto a isso, né? Não podemos negar nossa participação. Então, esse esquema aqui eu avalio que explica bem o que a gente pensa em etapas de processo de planejamento. Então vamos lá. Passando agora para a nossa próxima fase, etapas, estruturas e instrumentos de planejamento ambiental. Eu vou fazer então um intervalinho aqui e a gente vai fazer mais uma aula falando sobre isso.